Quarta-feira, 2 de dezembro de 2020, um ótimo dia para você. São 7h03, está começando por aqui mais uma edição do Bom Dia Produtor, ao vivo para você que já está ligado aqui na programação do Canal do Boi. Eu começo destacando que hoje tem leilão, tem mais uma excelente oportunidade de negócio para todos os pecuaristas do Brasil. O Canal do Boi transmite hoje mais um Boi em Pauta, evento que é realizado pela Ricardo Nicolau Leilões, que traz importantes informações para o produtor e também o leilão virtual da Fazenda Dona Adelina. Você acompanha mais essa edição do Boi em Pauta hoje a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília. E esse leilão oferta 50 vacas e novilhas Nelore PO. Mais informações você tem lá no nosso portal sba1.com/leilões. Vamos aos destaques do Bom Dia de hoje. Hoje no programa nós vamos falar sobre o futuro da produção de suínos na China. Além de aumentar mundialmente a demanda por grãos, a rápida retomada da suinocultura chinesa provocará recuo na compra de carnes de frango e suíno em 2021. É o que garantiu o especialista em agronegócios Alexandre Mendonça de Barros em um encontro de analistas realizado em São Paulo. E você vai conhecer uma nova raça de bovinos criada por pesquisadores do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, em Ponta Grossa. A raça chamada Purunã nasce do cruzamento de 4 raças bovinas de aptidão para a produção de carne. E de Brasília vamos saber informações sobre a nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária, que deve atuar pelos próximos 2 anos, levando as pautas que são de interesse do agronegócio até o Congresso. E claro, você vai acompanhar tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor, que você acompanha ao vivo pela TV, pelo portal sba1.com e pela página do Canal do Boi no Facebook. Fique com a gente! Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Bom, é de Brasília que vem as primeiras informações desta edição do Bom Dia Produtor. A Frente Parlamentar Agropecuária elegeu a nova diretoria que deve atuar pelos próximos 2 anos, levando as pautas que são de interesse para o agronegócio no Congresso. O novo presidente disse que um dos desafios para o ano que vem é melhorar a imagem do nosso agro no exterior. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi uma das convidadas para o evento que elegeu a nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária. O ex-presidente da FPA aproveitou para fazer um balanço do trabalho à frente da instituição. O ato mais importante para o começo da gestão foi a possibilidade que a Frente Parlamentar teve de indicar a ministra da Agricultura. E nós ter condição de ter a presidente mulher, produtora, agrônoma e aceita ministra da Agricultura. Dali começou um processo virtuoso de ótima relação do Ministério da Agricultura do MAPA com a frente. Com o IPA, isso foi se estruturando, de tal maneira que o processo de construção de leis disruptivas, importantes, reguladoras, puderam ser construídas aqui nessa frente parlamentar com muita eficiência. Apenas uma chapa foi apresentada e eleita por unanimidade. O deputado Sérgio Souza, do Paraná, assume a presidência pelos próximos 2 anos. Para ele, o maior desafio em 2021 é melhorar a imagem do agro, não só para os brasileiros, como também no exterior, no que diz respeito ao desmatamento. Os grandes desafios cuidarmos para andar as pautas no parlamento, em harmonia com o Poder Executivo, que tem pautas muito similares com as nossas, praticamente idênticas, e criar no Poder Judiciário, que é o nosso terceiro poder, criar essa harmonia para dar segurança jurídica àquilo que nós fizermos e aprovarmos no Congresso Nacional. O aumento do desmatamento em 2020 também foi um dos assuntos comentados pela ministra. Ela reafirmou seu compromisso com o meio ambiente e, como já disse em outras vezes, o agronegócio não precisa da Amazônia para crescer. E o nosso agro, ele é um sucesso. E ele é um sucesso porque ele tem tecnologia,
tem inovação, tem parlamentares que o defendem de unhas e dentes, como disse o Alceu, tem um IPA por trás disso tudo, que a função não é fazer política, é dar suporte aos deputados para fazerem boas leis com uma finalidade, ajudar o agro brasileiro. A Frente Parlamentar Agropecuária também busca desenrolar pautas importantes, como a regularização fundiária, que este ano ficou parada no Congresso. De Brasília, Berenice Leite. Vamos falar de mercado do boi gordo agora, vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria. Hoje quem participa com a gente é o analista Rafael Ribeiro. Olá pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Hoje eu vou fazer o fechamento do mercado do boi gordo no dia 1º de dezembro, começo do mês. Destacando aqui o volume baixo de negócios, principalmente no mercado paulista. Em São Paulo, os compradores seguem cautelosos com relação à originação da matéria-prima, no caso é o boi gordo, e apesar de testes de preços menores para arroba, o que a gente tem visto é uma oferta limitada, que já acaba também diminuindo, ajudando, limitando essa pressão de baixa. Então no estado, o boi gordo para o mercado brasileiro, mercado interno, ficou cotado aí em R$ 275 por arroba, considerando o preço bruto e à vista, estabilidade na comparação com o dia anterior, ou seja, em relação à segunda-feira, início da semana. Nos casos dos machos com menos 4 dentes, ou seja, para o mercado chinês, as ofertas de compra chegam até R$ 10 por arroba, acima da referência do boi comum, a depender, é claro, do volume padrão deste gado. Então, em São Paulo, os negócios em menores volumes, e também os preços estáveis aí nessa comparação dia a dia. Já no Paraná, devido ao lento escoamento de carne bovina, a cotação do boi gordo recuou 1,5% nessa terça-feira na comparação dia a dia, significa R$ 4 a menos por arroba, e a referência ficou em R$ 275 por arroba, considerando também o preço bruto a prazo. E com relação ao cenário do mercado, a gente tem aí, apesar das preocupações, existem a projeção de aumento do consumo no mercado doméstico agora nesse final de ano, para atender às festas de final de ano, mas ainda também algumas incertezas com relação à economia, pagamento do 13º, de que maneira que isso vai impactar sobre o consumo nas próximas semanas. De qualquer forma, a gente tem aí do lado da oferta um cenário de volume restrito de animais para abate, que acaba também, em certos momentos, limitando essa pressão de baixa sobre a arroba do boi gordo. De qualquer maneira, passados aí alguns dias, algumas semanas, a expectativa é que, já com as escalas fechadas para dezembro, começo de janeiro, diminua também a demanda por parte das indústrias frigoríficas, o que pode também manter aí esse viés de baixa nesse período. Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Rafael. Obrigado. Bom, Rafael já disse que o começo do mês aí foi de preços baixos, baixo volume, aliás. Então, vamos dar uma olhada agora nos preços em relação ao fechamento de ontem ainda. Lembrando sempre que os preços são para uma boiada comum à vista e livre de for rural, dando aquele giro que a gente dá todas as manhãs. E a primeira região sudeste, a primeira região é sempre a sudeste. Está entrando aqui no meu telão para você acompanhar em casa os preços de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Região Sudeste fechou o dia ontem com a arroba em queda de R$ 2,00 no Triângulo Mineiro e também no Rio de Janeiro. E movimento de queda também de R$ 1,00 no Espírito Santo. Vamos agora para a região Sul, que encerrou o dia ontem com movimento de queda de R$ 4,00 no Paraná. Apenas essa movimentação. Primeira tela do Centro-Oeste chegando para você também, com movimentos tímidos no fechamento do valor da arroba no dia de ontem. Apenas uma queda de R$ 2,00 em Goiânia e também queda de R$ 2,00 nos preços no sul de Goiás. A segunda tela que traz os preços de Centro-Oeste com Mato Grosso em destaque, teve um movimento de queda também de R$ 13,00 na capital em Cuiabá, queda de R$ 2,00 no norte e no sudeste do estado e queda de R$ 1,00 no sudoeste também do estado do Mato Grosso. Vamos para o Nordeste agora, onde o dia encerrou ontem também com movimento de alta de R$ 2,00 no oeste e alta de R$ 2,00 no sul da Bahia. Região Norte agora fechando o nosso giro, também baixa movimentação no dia de ontem. O fechamento terminou aí com o valor da arroba em queda de R$ 1,00 em Redenção, no Pará. E a gente acompanha agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem, também com dados apurados pela Scott Consultoria.
Você vai conhecer agora uma tecnologia de bioanálise de solo que foi desenvolvida pela Embrapa Cerrados, com a mais nova aliada para a sustentabilidade agrícola. A nossa equipe de Mato Grosso esteve em um laboratório em Sorriso, no Médio Norte do Mato Grosso, e o repórter Valdir Pacheco traz as informações sobre esse assunto. As camadas bem mais altas. Pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma maneira simples e eficiente de analisar a saúde do solo. É a tecnologia de bioanálise de solos. Peça que faltava para uma melhor compreensão do potencial produtivo desse recurso natural. O solo possui propriedades químicas, físicas e biológicas. Entretanto, hoje, quando o produtor manda amostras de solo para o laboratório, ele consegue acessar apenas a parte física e química. Havia uma grande lacuna nessas determinações, que é a ausência do componente biológico. E a biologia é a base da saúde do solo. Até recentemente, a presença de bioindicadores que ajudassem a avaliar a saúde do solo não fazia parte da rotina para a avaliação do solo. Hoje, quando a gente fala em análise, a finalidade é para que se tenha uma visão além do alcance, que a gente consiga olhar as interações da planta com o solo através de números. E a gente proporcionamos essas métricas para que a gente consiga ter relação com a capacidade de produção de grão e a partir daí tomar decisões. Até então, sempre trabalhou a avaliação de solo para fins de fertilidade, são as análises químicas, para fins de granulometria de textura, que são a determinação de argila, silt e areia, e neste momento, nós temos um novo componente, um novo tipo de análise, que são as análises BioAs, que é uma tecnologia da Embrapa. Essa análise é feita por poucos laboratórios no país. Existe um direcionamento para que os laboratórios de cada região conseguissem entregar essa tecnologia. E nós, parceiros da Embrapa, desde sempre, estamos nesse rol de laboratórios escolhidos para fazer essa análise. E a análise biológica, essa análise BioAs, é uma análise que fazemos a quantificação das enzimas, específico da beta-glicosidase, que tem relação com o ciclo de carbono e matéria orgânica, e também a arilsulfatase, que é uma enzima voltada para o ciclo de enxofre. Essas duas enzimas atreladas a teores químicos e físicos, nós conseguimos gerar o índice de qualidade do solo. E qual que é a finalidade de se entender o índice de qualidade do solo? É fazer a avaliação do quão eficiente vem sendo os manejos que você tem adotado na sua prática agrícola, no caso, dentro da sua propriedade. Quando você trabalha num sistema de soja sobre soja, ou soja pousio e soja, você vai ter um comportamento biológico do seu solo. Quando você trabalha com a integração soja-milho, com a sucessão soja-milho, o seu solo, biologicamente, ele se comporta de outra maneira. Quando você trabalha com soja-milho braquiária ou alguma outra planta de cobertura a fim de fazer uma rotação de sistemas, buscando o trabalho com plantio direto, o seu solo apresenta um outro comportamento biológico. E até então nós não tínhamos como fazer essas medições, medir essas informações. E através de um longo trabalho que foi feito junto da Embrapa Cerrado, inclusive coletando informações da Fundação Mato Grosso para validação do trabalho, foi conseguido chegar nos teores das enzimas que têm correlação direta com a capacidade de produção de grãos. Então, hoje, nós conseguimos avaliar os teores de beta-glicosidase e arilsulfatase, junto com as informações de fertilidade e textura, entregar um índice de qualidade de solo, que é uma informação que vai avaliar o quão está sendo eficiente e assertivo o seu manejo dentro da propriedade. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A repórter Rosa Cabral preparou uma reportagem que vai nos mostrar um pouco do trabalho realizado no CRAS, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que fica aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Inclusive, lá está uma daquelas onças que foi resgatada na queimada do Pantanal. Essa onça ficou famosa aí, uma imagem que circulou praticamente o mundo inteiro aí. Ela sofreu queimadura nas patas de 2º e 3º grau. Dá uma olhada como ela está hoje.
Campo Grande tem a cara da natureza. E na moldura desse cenário verde, nos altos da Avenida Afonso Pena, está o Parque Estadual do Prosa. No interior dele, o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Criado na década de 80, foi um dos primeiros centros de triagem do Brasil. Todos os animais que chegam aqui, né, passam por uma triagem bem severa, onde recebem tratamentos, onde passam por cirurgia alguns animais, né, que ali precisam. Geralmente vêm por atropelamentos e grande parte também esses animais chegam filhotes. O centro funciona como uma clínica veterinária. Faz o acompanhamento nutricional, sanitário e comportamental dos animais. Aqui, as espécies são alojadas em recintos individuais ou coletivos, obedecendo às características biológicas. É o caso dos macacos e das araras, por exemplo. No histórico do acolhimento do CRAS, mais de 300 espécies entre aves, répteis e mamíferos. Algo perto de 41 mil animais. Fracionando em porcentagem, 68% são aves, 20% das espécies mamíferos, 12% répteis. Já animais na linha de extinção, 4% do total. No caso das aves, muitas chegam pelas mãos da Polícia Militar Ambiental. Elas são cobiçadas pelos traficantes de animais silvestres. Araras e papagaios são os mais procurados. Existe até um caso de uma arara azul que estava sendo vendida, né, no interior do estado, né? Obviamente a polícia fez um trabalho magnífico junto com a Polícia Militar Ambiental e IBAMA, onde conseguiu interceptar a venda desse animal. Recolhemos o animal. A maior parte dos animais que nós recolhemos é da fauna própria, é de fauna de dentro da cidade. Campo Grande escolheu ter flora, escolheu não mais canalizar córregos, escolheu manter os parques lineares dos córregos, deixar aquela parte. E isso preserva a fauna. E essa fauna, ela sai de dentro dessa flora e às vezes acaba adentrando o perímetro urbano. E dentro desse perímetro urbano, dentro da residência, nós já pegamos capivaras dentro de armários, já pegamos gambá dentro de lavadeira. Todos os animais que não são bravios, que não podem ser soltados no ambiente naquele momento, nós encaminhamos ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres para que os técnicos tomem as providências. Depois de reabilitados, a grande maioria dos animais retornam para a natureza. A soltura é feita em fazendas cadastradas pelo IBAMA e com as devidas condições de abrigo. Nós fazemos visitas periódicas, né, para ver se de fato atende todos os recursos, né, a esses animais que ali estarão. Então, a partir daí, esses proprietários fazem alguns recintos, né, de soltura ou de aclimatação, para que esse animal chegue, né, ele acostume, se possa fazer toda a parte da aclimatação ali daquela região. E no fechamento da reportagem, o maior felino das Américas, a onça pintada. A hóspede do Centro de Reabilitação, acuada em um pequeno espaço, foi resgatada no Pantanal após sofrer queimaduras nas patas durante as chamas que se alastraram na região da Serra do Amolar no segundo semestre deste ano. Chegaram 2 animais, né, trazidos pela Força Aérea Brasileira. Um dos animais veio a óbito a partir de 1 hora de permanência aqui no CRAS. Foi conduzido esse animal ao exame de necropsia para ver a causa mortem, no qual nós observamos queimaduras, né, de 2º a 3º grau e intoxicação pela fumaça, né? Então o pulmão dela estava todo comprometido por conta dessas queimadas. Esse animal que está vivo, ele também está com chumbinho alojado na região torácica, ou seja, não foi com projétil de bala de fogo, mas também há um projétil alojado na região torácica. Eu acredito que mais uns 2 a 3 meses esse animal permanece, né? Então nós estamos fazendo exame nele a cada 2 dias. Na verdade, existe toda a equipe técnica
a alimentação dele está sendo diferenciada, o tratamento dele está sendo diferenciado. Para quê? Para que nós possamos devolvê-lo à natureza, né? Você acha que vai recuperar as patas? Já houve melhoras, nós já temos imagens, estamos tirando foto a cada 2 dias, então por conta disso a gente já está sabendo que na parte cicatricial está tendo evolução. Depender de nós, do Centro de Reabilitação e do Massagem Animal, voltará à natureza. Bom, tem primeiro intervalo comercial chegando aqui nesta edição do Bom Dia Produtor. É hora de lembrar você que você tem canais aqui para participar com a gente desta edição do Bom Dia, mandando a sua mensagem, sua sugestão de pauta, algum assunto que você gostaria de ver abordado aqui na programação do Canal do Boi, em especial aqui no Bom Dia Produtor. Encaminhe para a gente pelo telefone que está aqui na sua tela, o 67998631001. Lembrando que você pode participar também pela página do Canal do Boi lá no Facebook. No próximo bloco nós vamos falar sobre o futuro da produção de suínos na China, que além de aumentar mundialmente a demanda por grãos, deve provocar recuo na compra de carnes de suíno e também de frango em 2021. Bom, e você sabe que tem intervalo comercial, tem também previsão do tempo, é hora de saber como fica o dia de hoje para as regiões centro-oeste e também sudeste do país. São 7 horas e 27 minutos, eu volto em 2 minutos, não sai daí não. Esse é o Bom Dia Produtor, ao vivo aqui pela programação do Canal do Boi. No ano passado, a suinocultura chinesa perdeu cerca de 16 milhões de matrizes devido à peste suína africana, mas estima-se que já recuperou metade dessa baixa. Com a construção de novas granjas e a adoção de alta tecnologia, a recuperação da produção de suínos na China é rápida e deve retornar aos patamares do início de 2019, ainda nesse próximo ano agora. Além de aumentar mundialmente a demanda por grãos, a rápida retomada da suinocultura chinesa provocará recuo na compra de carnes de frango e de suíno no ano que vem. É o que estima Alexandre Mendonça de Barros, ele que é analista, especialista em agronegócio. Ele fez essa análise durante um encontro realizado em São Paulo na semana passada. Ele bateu um papo com Walter Puga Júnior e disse que haverá forte pressão sobre avicultores e suinocultores, mas frisou, a carne bovina está salva desse período. Acompanhe a entrevista. E no encontro de analistas da Scott Consultoria, Alexandre Mendonça de Barros deixou claro a forte recuperação e rápida recuperação da produção de suínos na China. Alexandre, é um alerta para o brasileiro que trabalha com suíno, que trabalha com frango, que trabalha com carne bovina, essa forte recuperação da suinocultura chinesa? Sim, eu acho que a gente já pode dizer hoje com uma certa segurança que os chineses já reconstruíram metade do caminho do que foi destruído. Então, quando números, né? Eles tinham 35 milhões de cabeças de matrizes suínas. Isso caiu para alguma coisa perto de 19 milhões de cabeças no segundo semestre do ano passado. E os últimos dados de setembro sugerem que eles já devem estar ao redor de 27 milhões de cabeças, ou seja, já retomou 7, 8 milhões de cabeças de matriz. Claro que se eu retenho uma matriz até que isso vire carne demora um pouco, então demora um tempo, mas se o ritmo atual se mantiver, no ano que vem, no final do ano que vem, volta para o tamanho de rebanho que a China tinha, tá? Então, nós temos mais um ano aí ainda de algum espaço e, obviamente, aí sim, a demanda de grãos é gigante pela China, porque essa reconstrução é feita em alta tecnologia e esse volume de grãos tem pressionado o mercado interno. Então, para o produtor de aves e suínos altamente dependente de grãos, ele está sofrendo uma pressão de custo e, eventualmente, sofrerá uma pressão de uma certa enxugamento da demanda chinesa de importação, conforme a gente avançar para o final do ano que vem. Eu acho que a carne vermelha está salva, tá? Porque os chineses não vão crescer, caiu ao gosto dos chineses a carne vermelha e eu entendo que eles vão seguir importando bastante, tá? Eu não estou com muita preocupação na carne bovina, mas seguramente frango e suínos há um risco um pouco maior aí, implícito nessa retomada do rebanho chinês. Em relação aos preços de negociação de commodities, seja de milho, seja de soja, e mesmo carne bovina e carnes em geral,
você lembrou que há um limite. Nós estamos perto desse limite, os preços altos do boi gordo, por exemplo? Olha, com relação ao mercado interno, eu não tenho dúvida que chegamos no limite, tá? A gente está vendo no mercado de leite, os preços são os mais altos da história e a gente começa a ver no atacado que o consumidor já não está aguentando pagar esses preços. Uma consideração importante que foi debatida aqui é que há uma transferência de renda por parte do governo que seguramente ajuda no poder aquisitivo do brasileiro. Então a pergunta para o ano que vem é, e se não continuar, e provavelmente não vai continuar essa transferência, será que a recuperação econômica é suficiente para trazer de volta? É difícil a gente prever isso, mas olhado de hoje, com os preços, me parece que eles estão chegando perto do seu limite. No caso do mercado internacional, o preço em dólar caiu muito esse ano e eu acho que haverá uma tendência de retomada dos preços em dólar. Então, é possível enxergar um desenho de sustentação dos preços atuais da arroba? Eu acho que sim, tá certo? Mas está me parecendo difícil ir muito além. Vamos lembrar que o mercado interno ainda é 70% do consumo de carne vermelha do que nós produzimos. Então, se ele não consegue pagar muito mais, ele acaba segurando o limite de alta, né?